Som. Muito bem. Estão me ouvindo? Que bom, que bom. Sejam muito bem-vindos, que Deus fale ao seu coração poderosamente. Abra comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Estamos começando hoje uma série de mensagens no Evangelho de João. Engana-se quem pensa que João é um evangelho trivial, tem muita riqueza aqui para nós. Deus tem muito a nos ensinar, especialmente nessa temporada que nós estamos assumindo que nós somos testemunhas de Jesus. Vamos testemunhar da graça, amando pessoas, tanto nos nossos cultos, nas nossas reuniões na igreja, programações e também nos nossos grupos familiares, fazendo de maneira muito comprometida esse envolvimento, esse alcance, para que outros também ouçam a palavra da verdade. Vamos estudar João, e é interessante que o Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos demais evangelhos, dos evangelhos sinóticos. Ele apresenta Jesus de uma maneira muito singular, Jesus e sua obra salvadora. Como um texto bíblico, talvez seja parte dos textos mais distribuídos das Sagradas Escrituras, e não é por menos. João, ele tem um objetivo muito claro, e não é apresentar um relato exaustivo a respeito de quem Jesus era e quem ele fazia, mas dar uma ênfase naquilo que era o necessário para que todos que lessem viessem a saber claramente o suficiente para crerem, o suficiente para serem salvos. É o que está em João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aqui nós vemos o objetivo, o propósito do livro. O livro foi escrito para ajudar pessoas como eu e como você a crerem em Cristo, a perceberem quem Jesus é, abraçá-lo e terem a vida eterna. E é com esse objetivo que nós estamos iniciando essa série. Objetivo de que muitos, vendo, ouvindo, percebendo, creiam e abracem aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus preparou para nós, para nos reconectarmos com Ele. O autor é alguém conhecido, alguém muito próximo de Jesus. O relato aqui, ele é feito por uma testemunha ocular que fez parte dos eventos narrados no Evangelho. E ao longo desse Evangelho, ele é identificado diversas vezes da maneira peculiar, falando que o discípulo a quem Jesus amava. Era uma maneira enigmática de se referir ao apóstolo João, o discípulo mais próximo do Senhor, a quem o Senhor Jesus confiou a sua mãe. Poucos conheceram Jesus de maneira tão íntima quanto João, e é com essa intimidade que ele apresenta Jesus no Evangelho. Com a sua experiência como amigo e discípulo, como testemunha das palavras de poder e autoridade de Jesus, testemunha dos milagres e maravilhas, além de desfrutar do círculo íntimo de Jesus, o fato de ter adotado Maria como sua mãe, deu a ele uma perspectiva única a respeito de quem Jesus era. E essa perspectiva, ela transborda do texto do Evangelho de João. E é com essa singularidade que ele inicia o seu Evangelho. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E mais adiante, no versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez. Eu queria pedir que você orasse com a pessoa que está do seu lado. Peça a Deus, coloque a mão no seu ombro, peça a Deus para abrir o seu coração, para tocar na sua mente e coração e despertar a fome, a sede e uma visão espiritual a respeito do que nós vamos falar nesse momento. Ore por ela nesse momento, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a nossa história. Como nós já cantamos aqui, o Senhor nos transformou, o Senhor, ó Deus, nos trouxe para Ti mesmo, o Senhor nos salvou. Ó Deus, e agora, nessa noite, pedimos que o Senhor, com Teu Espírito Santo, nos visite de maneira especial, para que os nossos olhos possam ver mais uma vez. Que a sublime graça, que o doce som que salva o pecador, haja com salvação no nosso meio mais uma vez. E desperte as nossas almas para Ti mesmo, porque é o Senhor, ó Deus, é o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória e toda a adoração nessa noite. Pai, tira do nosso meio tudo aquilo que não Te pertence, tudo que nos distrai, tudo que nos afasta do Senhor, e nos ajuda, Senhor, a nos reconectarmos com o Senhor mais uma vez. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você que é pai, que é mãe, você possivelmente já ouviu seu filho lhe perguntar, quando menorzinho: pai, quem é Deus? Pai, quem fez Deus? Mãe, quem fez Deus existir? Alguém já ouviu uma pergunta dessa do seu filho? De onde Deus veio? E é claro que muitas vezes nós temos a nossa mente extremamente limitada pela nossa condição humana e nós não entendemos esse negócio de Deus. O apóstolo Paulo, ele chega a falar que nós o vemos como por espelho, mas um dia o veremos face a face. E aí, o nosso conhecimento de Deus será perfeito e pleno, mas por enquanto, ainda é um conhecimento parcial. E talvez por essa razão, João, ele começa o seu evangelho dessa maneira. Ao introduzir o seu livro, ele parte para uma introdução muito surpreendente. Interessante que ele não inicia o seu texto falando do nascimento de Jesus, como Mateus e Lucas fizeram. Ele também não vai diretamente para o ministério de João Batista, como Marcos fez. Mas ele inicia com uma declaração surpreendente a respeito do Verbo de Deus. Ele apresenta aos seus leitores um sujeito, o Verbo.
fazendo um paralelo de Gênesis, ele vai falar: no princípio era o Verbo. E o texto que nós lemos, ele nos informa algumas coisas sobre o Verbo de maneira imediata. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio do Verbo. O Verbo estava presente no mundo, mas o mundo não o conheceu. E em seguida constata que o Verbo veio para o que era seu, mas ele não foi recebido pelos seus. E finalmente entrega a boa notícia de que a todos quantos receberam o Verbo deu para eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra grega traduzida aqui para nós como o Verbo é a palavra logos, que é uma palavra com muitos significados no grego. E tinha o seu significado também, na época de João, fazia parte da filosofia grega. E de certa forma era usada para descrever uma realidade transcendente, algo, uma sabedoria criadora universal, algo que tinha poder, algo que tinha lógica, que tinha razão, uma razão superior, e algo que fazia parte dos oráculos, da palavra da divindade, e é traduzida, então, a primeira vez por Jerônimo, na Vulgata Latina, como verbum. Curiosamente, para algumas línguas, essa palavra do latim vai ser traduzida como a palavra e para nós como o verbo. Estudiosos têm questionado a tradução como se não fosse a melhor tradução. Mas o fato é que para uma palavra com tantos significados, escolher uma era de fato desafiadora. Mas quando nós lemos aqui, nós entendemos um pouco porquê da intenção do tradutor escolher o verbo. Porque o verbo estava no princípio. E o que estava no princípio era Deus o Todo-Poderoso, com a sua palavra criadora. Lá em Gênesis, a primeira coisa que se vê, que se faz, que Deus faz, é dizer, é falar, é ordenar: haja luz e ouve-luz. E aqui, nitidamente, o texto nos apresenta a verdade de que Jesus é o Verbo de Deus. A primeira verdade nesse texto é que Jesus é o Verbo de Deus. Isso é importantíssimo, porque para João havia ficado claro, mas para muitas pessoas não. Jesus não era apenas um mestre, não era apenas um operador de milagres, não era apenas um sábio. Jesus inicia a sua introdução com um tom claramente misterioso aqui: algo muito superior está por trás do carpinteiro, do filho do carpinteiro. Mas ele completa e desvenda o mistério de maneira muito clara, lá no versículo 14, o último que nós lemos aqui. E talvez com a informação mais importante a respeito dessa pessoa que ele chama de Logos, ou o Verbo na nossa tradução. No versículo 14 ele afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre eles. E que eles haviam visto a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Não há dúvidas aqui que este Verbo é o homem a respeito de quem João passaria a escrever, de quem ele passaria a testemunhar no seu Evangelho: Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus.
O que João está fazendo aqui na sua introdução, meus irmãos, é deixar claro que desde o princípio, a sua vontade é falar a respeito de alguém que não era simplesmente homem. Aquele homem com quem ele conviveu e por quem ele nutriu profundo amor, não era apenas um homem qualquer, ele é o eternamente existente Verbo de Deus, a palavra criadora de Deus. A mesma palavra que estava lá no princípio, em Gênesis. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é que João nos comunica de maneira muito clara que esse Verbo é Deus. E se o Verbo é Jesus, Jesus é Deus. João usa alguns argumentos para sustentar essa verdade. Primeiro, ele fala da pré-existência. No princípio era o Verbo. E interessante que na tradução grega do Antigo Testamento é exatamente essas duas palavras que são usadas para abrir o livro do Gênesis. No princípio. No princípio criou Deus todas as coisas. No princípio era o Verbo. Isso não é um acidente, é proposital. Jesus precede toda a matéria. Antes mesmo que houvesse tempo, o Verbo era. O Verbo possui o atributo da eternidade. A segunda maneira dele sustentar a divindade de Jesus é que essa divindade não se presume apenas da eternidade, que é um atributo incomunicável de Deus. Ele sustenta essa verdade dizendo claramente, o Verbo era Deus. Aqui ele fala sobre a essência do Verbo. Se você já teve a oportunidade de conversar com testemunhas de Jeová, eles vão afirmar que esse versículo de João está mal traduzido. Eles vão dizer que não há artigo definido no grego. E eles vão concluir que o que João está dizendo não era que o Verbo era Deus, mas que o Verbo era um Deus. Essa é uma conclusão completamente equivocada. Não faz sentido nesse texto. E não faz sentido ao longo do Evangelho de João. Porque além de dizer que o Verbo era Deus, ele vai dizer que o Verbo estava com Deus criando todas as coisas. O Verbo é Deus. E isso nos conduz, então, ao outro argumento que sustenta a divindade de Jesus no argumento de João, que fala sobre a sua autoridade em relação ao mundo. Os versículos 2 e 3 nos apresentam a posição singular do Verbo em relação a toda a criação. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E que fique bem claro, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, criou o universo. Criou o universo. Percebam que João vai além disso, porque o Verbo poderia ter criado o universo depois de ele mesmo ter sido criado, mas ele não está na categoria dos seres criados, porque João completa, para deixar isso muito claro, que o Verbo não foi criado. Tudo que foi criado foi feito por intermédio dele. Todas as coisas que se enquadram na categoria de criado foram criadas pelo Verbo. Além disso, o versículo 11 afirma claramente que o mundo é seu, ou seja, ele não apenas é criador, ele é o sustentador e dono, é o soberano de toda a criação. O Verbo, o Senhor Jesus, é Deus por ter essa posição de autoridade em relação ao mundo, a mesma autoridade que pertence ao Todo-Poderoso Deus, Criador de todas as coisas.
E isso é muito importante ser lembrado nos nossos dias, porque nós acreditamos, os cientistas, a nossa cultura, os cientistas dos nossos dias, muitos deles, eles defendem a ideia de que tudo que existe veio a existir a partir automaticamente de si próprio, a partir de nada. João denuncia a ideia secular de que não houve um Criador, e houve um Criador. Antes que houvesse matéria, antes que se houvesse mundo, antes que houvesse qualquer coisa, o Verbo era. Ele já existia. E por ele todas as coisas vieram a existir. João também sustenta o fato de o Verbo ser Deus, pelo seu relacionamento com Deus, pelo relacionamento do Verbo com Deus. Aqui vemos claramente o indicativo da Trindade. O nosso texto diz que o Verbo tinha um relacionamento com Deus, pois o Verbo estava com Deus. Aqui está, queridos irmãos, um mistério. Nós não entendemos como isso funciona, mas é assim que a palavra de Deus revela o Todo-Poderoso. Um Deus único em essência, mas que existe em três pessoas, e por existir em três pessoas, é um Deus que se basta a si mesmo. Algumas pessoas sustentam que Deus criou o homem porque ele precisava ter relacionamento. Deus não precisava de relacionamento, porque Deus tem um relacionamento interno na Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um só Deus, uma só essência divina, mas que existe em três pessoas distintas, e é por isso que havia relacionamento, o relacionamento antes da criação. Aqui vemos o Deus Pai, o Deus Espírito, o Deus Filho, e obviamente o Deus Espírito Santo será apresentado mais à frente no livro de João. A segunda verdade, o Verbo, Jesus, é Deus. A terceira verdade desse texto, a terceira verdade apresentada por João, é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala sobre a encarnação. O versículo 14 do texto que lemos nos apresenta um dos eventos mais importantes da história, a encarnação, quando o Verbo assume a figura humana. Ele assume carne e osso. A expressão, ele se fez carne e habitou entre nós, a expressão habitar é a expressão tabernacular. Montar a sua tenda entre nós. E aqui o que deve vir à nossa mente é que um Deus todo-poderoso, completamente santo, completamente outro, muito acima de nós, aquele que não permite e não tolera o pecado, um dia ele veio e assumiu a nossa natureza, entrou no nosso mundo cheio de pecado. Um mundo que é oposto a ele por natureza, e montou a sua tenda conosco. Aqui uma alusão ao Antigo Testamento, quando o povo de Israel, por orientação do Senhor, fabricou uma tenda, que significava a habitação de Deus entre eles. Não é à toa que quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele vai dizer que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O anjo está citando as palavras da profecia no Antigo Testamento, em Isaías, mas a chave para reconhecermos a encarnação está na palavra Emanuel. Deus está conosco. Deus veio
Deus desceu, Deus assumiu a nossa estrutura. É importante frisar, e você precisa entender isso, nós estamos falando do completamente santo, sendo reduzido a um zigoto, para passar por toda a humilhação da natureza humana, está sujeito a todas as consequências desse mundo caído, passar por todas as tentações sem pecado, e chegar até a cruz, humilhado, cuspido. É importante frisar aqui que o Verbo não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Ele continuou sendo Deus. Na teologia nós sabemos que quando Jesus, ele assume a natureza humana, ele passa a existir como uma pessoa que tem duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é completamente humano e completamente divino. Duas naturezas que não se confundem, não se misturam, não se anulam. Cada uma das suas naturezas tem o valor lhe é atribuído por aquilo que é. Um mistério, nós não entendemos, mas testemunhado por João. João diz de forma simples e direta: nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. Nós vimos o Verbo. Portanto, não há diminuição da divindade na encarnação. O Verbo se fez carne e ele o fez sem deixar de ser Deus. E ele manifesta a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz que ninguém jamais viu a Deus, mas aquele a quem Deus o revelou em Cristo, esse passa a ser capaz de ver a Deus. Além disso, é importante destacar na encarnação que a glória de Deus revelada em Jesus não é a glória julgadora de Deus. Ela é glória cheia de graça e de verdade. Isso aqui é extremamente importante. Apesar de sua posição de autoridade sobre o mundo, apesar de estar no mundo, o mundo não o conhecer, o mundo jazer no maligno em rebeldia contra o seu Criador, apesar do ser humano ter pecado e encontrar-se em rebeldia contra o seu soberano, o soberano poderia ter vindo com a sua glória como um juiz para destruir e punir a desobediência e a rebeldia. Mas ao invés disso, ele escolheu a vir com a sua glória, cheio de graça e de verdade. A glória do Filho de Deus é cheia de graça para conosco, pecadores, sem jamais comprometer a verdade e a santidade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se tornou carne, para que a sua morte substitutiva fosse capaz de nos salvar. E isso nos leva à quarta verdade desse texto. O Verbo de Deus é o Salvador dos homens. Ainda que muitos dos seus não o tivessem recebido, a todos que o receberam, o Verbo deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que eram filhos da ira de Deus, ao receberem Jesus, ao abraçarem Jesus, se transformam em filhos de Deus. Existe uma noção dentro da cultura religiosa brasileira que todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. O texto de João nos fala que
o título, a posição gloriosa do Filho de Deus é dado àqueles que abraçam a Cristo e entregam suas vidas a Ele. Os versículos 12 e 13 aqui descrevem o mecanismo da salvação. Receber a Cristo significa crer em o nome do Verbo de Deus, Jesus Cristo. Nós ouvimos a palavra da salvação, pela vontade de Deus somos regenerados, ou seja, nós nascemos de novo, não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas de Deus, e abraçamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir daquele momento falamos, reconhecemos, foi por mim que o Verbo veio, e é para o Verbo que eu quero me entregar. Não é por acaso que os versículos 12 e 13 descrevem um novo nascimento. E o versículo 14 descreve a visão da glória do Filho de Deus. Se você lembrar lá do versículo 4, você vai ver que a vida estava no Verbo e a vida era a luz dos homens. Quando Deus toca o coração de seres humanos caídos e rebeldes, suas mentes são iluminadas e suas afeições transformadas. E eles recebem vida. Eles passam da morte para a vida. O fato é de que qualquer pessoa que não tenha tido uma experiência real com o Todo-Poderoso Verbo de Deus, que não creu no Todo-Poderoso Verbo de Deus, e não se entregou a Ele, continua morta nos seus delitos e pecados. Mas quando Deus os transforma, quando Deus os regenera, eles podem ver. A glória de Deus não se trata de uma luz física. Ninguém aqui pode reclamar que não esteve lá com João, por isso não viu a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus, ela é perceptível espiritualmente. Muitos nos dias de Jesus viram as mesmas coisas que João viram, mas eles viram apenas um impostor, um revolucionário, um embusteiro. Continuaram cegos e não viram a glória do Verbo, a glória como do unigênito do Pai. É do brilho espiritual, da glória do Filho de Deus que nós estamos falando aqui, quando falamos que vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Sabemos que todos nós estamos cegos e continuamos fazendo escolhas como cegos. Continuamos tentando tomar a nossa vida em nossas mãos, às vezes com uma pitada de religiosidade, a menos que os nossos olhos sejam curados sobrenaturalmente e possamos ver a glória como do unigênito do Pai. Eu quero concluir com um convite para que você esteja atento às palavras do apóstolo João desde essa introdução. Desde essa introdução. E quero que você perceba daqui para frente que o Evangelho de João nos chama à adoração ao Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso, o Messias, que veio ao nosso encontro, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não passou a existir na sua concepção. Jesus simplesmente era desde toda a eternidade. E é esse ser perfeito que vem e assume a nossa forma. João nos chama à adoração, à submissão, ao reconhecimento humilde de que o protagonista dos eventos que ele passa a narrar é o Criador do universo, aquele que deve ser adorado, diante de quem todo joelho deve se dobrar.
e toda língua confessar que Ele é o Senhor. João quer que nós leiamos cada palavra deste Evangelho maravilhados. E a minha oração por você é que você se deixe maravilhar, que Deus lhe dê visão para maravilhar-se. Deus quer, e o evangelista João transmitiu essa vontade, que você creia não em um Salvador conveniente, mas um Salvador magnífico e incomparável. Ele quer que você saiba que o Verbo eterno de Deus é Jesus, que Ele é Deus, que Ele se encarnou, que Ele é o seu Salvador. Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. E porque realiza as mesmas obras de Deus, Ele é criador, Ele é mantenedor, Ele é doador da vida. E o Evangelho vai falar sobre isso. Eu não sei como está a sua situação nessa noite, mas existe uma palavra de vida sendo ministrada aqui. Haja luz, que você veja, em nome do Senhor. Como Deus, o Senhor Jesus poderia ter vindo como juiz, poderia ter julgado as nossas vidas em suas ofensas e pecados. Queridos, eles eram gravíssimos, não nos enganemos. Toda e qualquer forma de pecado é oposição àquele a quem nós devemos todas as coisas. Se você é um pai ou uma mãe, você já experimentou isso? O fato de você ter cuidado com tanto carinho, com tanto amor, do seu filho. E um dia, ele resolve te ofender. Um dia ele resolve rasgar aquilo que você ensinou a ele. Deus queira que eventos assim sejam mínimos, mas quando você pensa nesse tipo de rebeldia e desobediência, o seu coração não entende como você, que deu tudo para o seu filho, deu o seu melhor para o seu filho, se sacrificou, trabalhou longas horas, você que teve dores de parto pelo seu filho, você amamentou com toda a custa o seu filho, você o alimentou, você mandou para as melhores escolas. Você não entende, e a dor no seu coração, você que deu tudo para ele, ver agora o seu estado de rebeldia e desobediência. Multiplica isso por milhões e milhões de vezes. Você vai entender aquilo que você fez contra o Todo-Poderoso. Ele poderia ter vindo como nosso juiz, mas ele veio cheio de graça e verdade. Perceba que não conhecer o Verbo, e pior do que isso, rejeitar o Verbo, é algo terrível. Como disse o teólogo Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa gritar: é meu! Por isso, pare de tratar a sua vida como se ela lhe pertencesse. Ela tem dono. E toda rebeldia um dia será punida. Mas o fato é que quando o Verbo veio, e é nesse momento o Verbo ainda está cheio de graça e de verdade. Entregue-se ao verdadeiro dono. Receba do verdadeiro dono a verdadeira vida. Nenhum ser humano pode ficar neutro em relação a Jesus.
Ou você tem Jesus, ou você está contra Jesus. Você que tem adiado a sua decisão de se comprometer com Jesus e com a sua igreja, é muito importante que você saiba que Deus está tolerando os amigos do Evangelho, mas que os amigos do Evangelho ainda estão a caminho do inferno, até que eles assumam um compromisso de maneira definitiva com o Verbo, o Todo-Poderoso. Ou você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você vai continuar rebelado contra Ele. Mas mais do que isso, descubra a beleza da glória de Deus em Cristo. Queridos, aquilo que nos conduz a Jesus não deve ser primariamente o nosso medo do inferno. Esse medo deve ser real, mas não deve ser o principal. Aquilo que nos convida e nos conduz a Jesus deve ser a percepção da sua glória, a beleza da sua majestade, a beleza daquilo que Ele fez por nós, a beleza de quem Ele é. Por isso, descubra a beleza da glória de Deus em Cristo. Aquele homem que foi adorado por João, foi desprezado e morto por outros. Como eu disse, a sua glória estava disponível para todos, mas somente os que creram viram e encontraram nela beleza a ponto de enxergarem. Sublime graça, doce som, que um salva um pecador. Fui cego e agora eu posso ver. Você não precisa ver Jesus fisicamente nesse momento, mas você precisa enxergá-lo espiritualmente. Como disse o próprio apóstolo João, bem-aventurados os que não viram e creram. E você pode encontrá-lo aqui, nos escritos de João. Muitas vezes nos perguntamos por que somos tão reticentes e somos tão pouco generosos em relação àquilo que Deus requer de nós. Porque os nossos compromissos são tão pífios e se dissolvem nas primeiras gotas de chuva. A minha resposta para isso é que nós ainda não enxergamos a sua glória. E que Deus nos ajude a ver, queridos irmãos, queridos visitantes, você que ainda não assumiu o seu compromisso com Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por se manifestar com graça em nossas vidas, abrir os nossos olhos de maneira com que agora nós podemos ver o Teu amor, ver a Tua graça, ver as ternas misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã, todos os dias, Deus. Somos gratos por podermos acordar, mas não para ir em busca dos nossos prazeres, dos nossos desejos, mas queremos acordar dispostos, felizes, alegres, para buscar os Teus desejos, os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus projetos nas nossas vidas. Nos permita isso, Deus. Nos dê essa santa disposição de vivermos para o Senhor, para a glória do Senhor. Por isso nós somos gratos, porque o Senhor mesmo é quem abriu essa oportunidade de irmos ao Teu encontro. Foi o Senhor mesmo que se compadeceu de nós e enviou Cristo Jesus a esse mundo. O Verbo se encarnou. Obrigado porque através dessa obra maravilhosa do Senhor, os nossos pecados foram perdoados. O alto preço dos nossos pecados foi pago na cruz em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com o Senhor. E se dependesse de cada um de nós aqui, isso nunca teria acontecido. Mas foi por causa do Teu grande amor que nos alcançou, que agora os nossos olhos se abriram para essa maravilhosa graça.
Ó Deus, como é maravilhoso servir a Ti. Como é maravilhoso estar na Tua presença. Permita isso a cada um de nós em todo tempo, que possamos nos alegrar em Ti, nos regozijar no Senhor. Nos permita, Deus, sairmos daqui com o coração pulsando, com o coração inflamado pela Tua mensagem, o Teu amor, o Teu Evangelho, para que assim outras pessoas possam saber através de nós o quanto elas são amadas pelo Senhor, o quanto o Senhor quer restaurar as suas vidas, o quanto o Senhor tem coisas grandiosas a fazer. Que sejamos esses portadores dessa mensagem de amor, que sejamos aqueles que irão anunciar que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, sim, mas que antes de tudo, que o Senhor nos aproxima de Ti mesmo. Por isso, muito obrigado, porque podemos nos aproximar de um Deus santo, mesmo nós sendo pecadores, mas quem nos representa diante do Senhor é Cristo Jesus. É nesse nome precioso que nós oramos, é nesse nome precioso que podemos estar na Tua presença. E é através desse nome precioso que hoje podemos ser chamados de filhos do Senhor. Que essa seja uma semana rica em oportunidades, que o Senhor mesmo vai abrir, para que a gente anuncie essa mensagem. Nos dê essa santa disposição de orarmos e pedirmos ao Senhor que nos mostre, que abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar aquelas pessoas que precisam ouvir a Tua voz e sentir o Teu toque, que o Teu Santo Espírito flua através de nós e assim através da palavra do Senhor sendo pregada a partir das nossas vidas, o Senhor alcance pessoas e mais pessoas para a glória do Senhor, para a expansão do Teu reino. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos chamou para fazer parte dessa grande obra missionária. A missão é do Senhor e o Senhor nos chama a fazer parte dela, para a transformação de vidas, para a glória do Senhor. Queremos ser usados por Ti. Mais uma vez pedimos, abra oportunidades, coloque as pessoas certas no nosso caminho, sejam elas aquelas dos nossos relacionamentos que já convivemos há tanto tempo, ou de repente uma pessoa aleatória, mas que precisa de ouvir a Tua voz. Nós queremos ser usados por Ti. E assim, Deus, abençoa-nos nesse firme propósito, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, o seu lar, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos. Amém e amém. Deus nos abençoe. Uma excelente semana a todos.